Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Suzana e a gente hoje vai ter mais uma aula de ciências com o assunto atmosfera. Mas antes da gente falar desse assunto bem legal, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aperta o botãozinho aí embaixo, se inscreve, aproveita e ativa o sininho para você receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo, tá certo? Aproveita e me segue também lá no Instagram, porque no Insta eu posto umas coisas muito interessantes de ciências, de tecnologia, eu sei que vocês vão gostar, tá? Então agora vamos para a nossa aula. Bom, eu sempre começo minhas aulas com uma pergunta, né? E a pergunta de hoje é: o que é a atmosfera? Você sabe? Já ouviu falar? E é isso que a gente vai responder, gente, nessa aula. Olha, a atmosfera é a camada gasosa que envolve o planeta. Como assim, Pro, camada gasosa? Peraí, faz aí uma pausa, respira bem fundo. O que foi isso que passou por dentro do seu nariz e entrou no seu corpo? Foi o ar. O ar é um conjunto de diversos gases e é isso aí que forma a nossa atmosfera, tá certo? Por isso que a gente diz, é uma camada gasosa. E uma camada por quê? Porque ela está ali envolvendo todo o nosso planeta como uma espécie de capa, tá certo? Então é uma camada gasosa que envolve o planeta. E a gente tem a atmosfera terrestre e também tem atmosferas em outros planetas, tá? Que são diferentes daquilo que a gente tem aqui, mas a gente também chama de atmosfera. No início do nosso planeta Terra, a atmosfera era bem diferente. E nós temos uma aula aqui no nosso canal que fala sobre a origem do planeta Terra. Eu sugiro que vocês assistam, vou deixar o link aqui para vocês, tá? Bom, no início, bem no começo, quando a Terra estava ainda muito quente por conta da sua formação, nem atmosfera a gente tinha. A atmosfera ela foi se formando bem devagar, aos poucos, ao passo em que a Terra foi resfriando. Mas ainda assim, mesmo essa atmosfera primitiva, era bem diferente da atmosfera que a gente tem hoje, tá? Hoje, a composição da nossa atmosfera, ou seja, os gases que fazem parte dela, são diferentes daqueles gases lá do início da formação do nosso planeta. Eu gosto muito dessa foto que está aí na tela. Por quê? Porque ela mostra um pedacinho da superfície terrestre, né? E logo em cima aí a gente está vendo a atmosfera, ela tá com um brilho, porque quando a atmosfera reflete alguns raios solares, faz esse brilho bonito. E essa foto, né, e várias fotos desse tipo conseguem ser captadas por equipamentos que sobem aí a grandes alturas e conseguem enxergar de longe a atmosfera terrestre. E nós vamos falar um pouquinho sobre a composição da nossa atmosfera, tá? A atmosfera é composta de diversos gases, eu trouxe aí os principais. O nitrogênio corresponde a 78% da atmosfera, é o gás que está em maior quantidade. Em segundo lugar, a gente tem o oxigênio, com 21%. Em terceiro lugar, um gás que não é muito conhecido, o argônio, que tem 0,9%. E em quarto lugar, o gás carbônico, que é bem famosinho, nós vamos falar dele já já, com 0,04%. O restinho da atmosfera é composta por diversos outros gases e também vapor de água. Dentre esses outros gases está o ozônio. Já ouviu falar? Essa palavra te soa familiar? Calma que já já você vai descobrir o que é o ozônio e qual a importância dele para a gente, tá? Bom, o nitrogênio é utilizado na composição de proteínas. Nós não conseguimos absorver o nitrogênio na nossa respiração, tá? Para isso para obter nitrogênio, a gente vai depender das plantas. Elas conseguem, com associações de fungos e bactérias, absorver o nitrogênio, tanto atmosférico quanto do solo. E aí elas produzem proteínas e quando a gente se alimenta delas, ou no processo da cadeia alimentar, quando a gente se alimenta de outros animais, a gente acaba absorvendo o nitrogênio que no início foram as plantas que conseguiram captar, ok? O oxigênio ele é extremamente importante para os seres vivos que realizam a respiração aeróbica, tá certo? Então, quando a gente coloca o ar para dentro, a gente está buscando o oxigênio. E esse oxigênio vai participar aí do nosso metabolismo no processo de obtenção de energia.
A gente tem também outro gás muito importante, que é o gás carbônico. A gente tem aí duas sinalizações de importância. A primeira delas na fotossíntese. Por quê? Porque as plantas conseguem captar o gás carbônico que está na atmosfera e, através da fotossíntese, as plantas vão fazer conversões desse carbono em moléculas de açúcar. A gente vai falar sobre a fotossíntese em outra aula aqui no canal, tá? E também a gente tem o gás carbônico com a importante função do efeito estufa. Já ouviu falar? Muita gente fala que o efeito estufa é maléfico, mas o efeito estufa é maléfico quando está em descontrole e provoca o aquecimento global. O efeito estufa é algo natural e mantém a temperatura da Terra bem levinha. E aí é importante porque a gente consegue ter a manutenção da vida e também água no estado líquido. Eu tenho uma aula aqui sobre a forma da Terra e a gente fala da importância da água no estado líquido. Também vou deixar o link aqui se você quiser dar uma olhadinha, tá? E a gente tem o ozônio, que eu falei, lembra dele? O ozônio, gente, é um gás muito importante e ele faz uma camada, tá certo? Dentro da atmosfera, em uma região específica que a gente vai descobrir já já e que nos protege de raios ultravioletas, ok? Então, o ozônio é extremamente importante para nos proteger de raios ultravioletas que vêm do Sol. E uma informação extremamente importante é que a atmosfera ela é dividida em camadas. Deixei aí uma dica, que é uma dica de um card que está lá no meu Instagram, o endereço está aí embaixo, deixa eu apontar aqui, ó, tá ali embaixo o endereço, é só você seguir e você vai ter ali todos os cards que eu já fiz, já postei e também vai ver os novos, tá? Esse card traz um resumo do que é a atmosfera e um pouquinho sobre as camadas da Terra. Nessa aula a gente vai ver as camadas de uma forma mais aprofundada do que no card, tá? Vem comigo. Bom, eu trouxe o mesmo desenho que eu postei lá no card, eu trouxe aqui. É um desenho muito bacana que mostra as camadas da atmosfera, ok? A primeira camada é a troposfera, ela tá aqui bem próxima da superfície da Terra, é onde está a maior quantidade de ar, ok? E aqui a gente também tem os fenômenos meteorológicos acontecendo aqui na troposfera. Tem um roteiro de estudo que eu estou deixando aqui embaixo o link para você fazer o download do PDF, que tem a explicação de todas as camadas da atmosfera. Sugiro que você baixe e dê uma olhadinha, tá? A estratosfera é a segunda camada. Nela, o ar já é mais rarefeito, ou seja, a quantidade de ar já é muito pequena. E é nessa parte da atmosfera onde a gente encontra a camada de ozônio. A estratosfera ela vai subir até aproximadamente 50 quilômetros de altitude. A terceira camada é a mesosfera. Essa camada tem uma temperatura muito baixa, chegando a aproximadamente menos 100 graus Celsius, tá certo? Aqui também o ar é muito rarefeito, a temperatura é muito baixa. E aqui tem um fenômeno interessante. Quando os meteoros atingem a atmosfera da Terra e chegam na mesosfera, eles sofrem atrito com o ar que ainda está presente por lá e começam a brilhar. Ou seja, os fenômenos luminosos que a gente enxerga no céu e a gente chama de estrela cadente, quando os meteoros ali, né, pegam fogo e brilham e vão se desfazendo, eles acontecem inicialmente na mesosfera. E a mesosfera ela vai subir aí até mais ou menos 80 quilômetros de altitude. A quarta camada é a termosfera, que ganhou esse nome porque as temperaturas por lá começam a subir e subir muito, tá? Entre a termosfera e a mesosfera, existe uma região chamada de ionosfera. A ionosfera tem uma propriedade muito interessante, por quê? Porque ela rebate as ondas de rádio que chegam nela e devolvem para o planeta. Como assim, professora? Bom, eu botei aí esse esqueminha. Vocês estão vendo uma antena transmissora, tá? De rádio, de ondas de rádio. Ela envia essas ondas para a atmosfera. Quando encontra a ionosfera, essas ondas rebatem como se fosse um espelho e voltam em direção à Terra. E esse sinal vai se propagando. Isso é importante para quê? Para comunicação. A gente tem essas ondas de rádio chegando até a gente por causa desse fenômeno.
E a última camada é a exosfera. Lá o ar realmente é muito rarefeito, a gente praticamente não tem mais moléculas de gases por lá. Não temos também noção aonde termina a exosfera, porque ela é a transição entre a atmosfera e o espaço sideral, tá certo? E a última camada é exosfera. Ufa, chegamos ao final da nossa aula. E o que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu o que é a atmosfera, nós aprendemos do que a atmosfera é feita, ou seja, a gente falou sobre a composição da atmosfera, vimos quais são os gases que estão presentes nela e também vimos as camadas da atmosfera, né? As 5 camadas que formam a atmosfera e também falamos de 2 camadas que estão ali por dentro delas, que são extremamente importantes, a camada de ozônio e a ionosfera. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, também comenta aí o que você achou, como é que tá indo os estudos e um beijão e até a próxima aula.